Provérbios capítulo 10, versículo 22, é um versículo muito conhecido, mas eu quero trazer a revelação, eu quero trazer o entendimento que Deus me deu, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. É importante a gente entender que quando é Deus que está operando, tem bênção. Mesmo se a gente for levado para o deserto, através da pessoa do Espírito Santo, se a gente for levado para ser provado, como aconteceu com Cristo, irmãos, Deus está conosco para nos dar vitória. Deus está conosco para vencer qualquer tentação, porque Ele nos deu da sua palavra. Você não tem que temer. A bênção do Senhor enriquece. Quem não gosta da bênção de Deus? A bênção de Deus ela é gloriosa, ela é maravilhosa. E essa bênção vem para aqueles que creem, para aqueles que praticam a sua palavra. Mas sabe o que está me chamando a atenção? Tem muita gente aí sofrendo, tem muita gente padecendo e achando que Deus é culpado da situação dela. Às vezes ela está orando, ela está buscando a Deus, ela é fiel a Deus nas suas orações, na sua devoção, no seu compromisso para com Deus. Ela jejua, ela se consagra, ela medita na palavra, é dizimista, ajuda a obra de Deus, é um cooperador, é um evangelista, enfim, é uma pessoa que gosta de ajudar, de socorrer. Mas às vezes ela está passando por uma situação e ela acha que Deus é o culpado daquela situação. E eu vou te provar pela palavra de Deus que não. Tem coisas que às vezes é o inimigo que está oprimindo ou o homem por causa da sua vaidade. Quando a Bíblia fala a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, nós precisamos saber discernir isto. Então vamos lá. Se você está no momento de dores, está acrescentando dores na sua família, está acrescentando dores na sua saúde, está acrescentando problemas emocionais por algo que você acha que é Deus que mandou você fazer, não é Deus. Coloque isso no seu coração. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Imagine um relacionamento. A Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. E a pessoa que se diz cristã, que se diz de Deus, ela começa a se envolver com uma pessoa que não tem a mesma fé com ela. É claro que o casamento é uma instituição divina, mas se a pessoa contrair matrimônio, se ela contrair o casamento com uma pessoa que não é da mesma fé, ela vai ter problemas. Por quê? Porque a pessoa não vai entender quando ela for orar, quando ela for interceder, quando for dar a sua oferta, o seu dízimo, ela não vai entender. De início, no namoro, a pessoa até aceita, no noivado, mas casamento é uma outra história, pessoal. Então as pessoas precisam entender que a bênção de Deus é para enriquecer. Se Deus fala que a luz não tem comunhão com as trevas, a gente tem que obedecer à palavra de Deus. A Bíblia diz, em relação à vida sentimental, tem que ser a pessoa da mesma fé, pessoal. É óbvio que tem pessoas que se convertem depois de um tempo, mas não são todos não, pessoal. É mais ou menos uns 90% aí. Porque até a pessoa se converter, meu Deus do céu, a pessoa vai ter muita dor de cabeça, irmãos. Às vezes a pessoa também se envolve num relacionamento que não é direção de Deus, aí acrescenta dores na vida do pai, da mãe, o pai sofre, a mãe sofre por causa daquele relacionamento. Isso não é de Deus. Porque o relacionamento, quando é de Deus, não acrescenta dores. Às vezes, os pais, neste momento, tem muitos, na realidade, chorando, pessoal, porque a pessoa se envolveu com alguém que não era para se envolver. E está trazendo um problema para dentro de casa, está trazendo um problema para ela. Às vezes tem pessoas que estão sendo até ameaçadas, pessoal. Olha que coisa. Por quê? Porque está fazendo algo que Deus já falou para não fazer. Às vezes a pessoa tem medo. Olha que coisa que eu vou falar aqui para você. Alguém chega e fala assim, se você me largar, eu me mato. Às vezes a pessoa está namorando
está num relacionamento e a pessoa chega e fala isso. Aí a pessoa fala, não, não posso largar essa pessoa, porque se eu largar ela, ela vai se matar. Aí a pessoa não gosta, a pessoa quer se libertar e fica presa. Não, irmãos, você tem que orar, isso é uma ação de Satanás. Você tem que orar, interceder pela pessoa, pedir para Deus abençoar, mas você tem que ser feliz, irmãos, em nome de Jesus. Por isso que em qualquer relacionamento que a pessoa for entrar, ela tem que orar a Deus e pedir a direção de Deus, por mais que a pessoa seja cristã. Porque se ela for cristã, ela é uma mulher de Deus, homem de Deus. Mas isso não quer dizer que é a pessoa própria. Isso não quer dizer que é a pessoa certa para ela. Então as pessoas precisam entender que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. É que nem uma pessoa que diz, nossa, eu recebi uma bênção de um emprego. Eu trabalho de segunda a segunda, eu não tenho folga. Oh, mas eu tenho hora extra. Aí a pessoa deixa de buscar a Deus, de se envolver com Deus. Isso não é bênção de Deus, a pessoa está enganada. As pessoas não estão entendendo que a melhor coisa é cultuar e adorar o Senhor. Por que Deus libertou o povo e deu a lei do sábado? Deus deu a lei do sábado porque o povo era escravo, não tinha folga e não era nem remunerado. Porque Deus queria que eles tivessem um tempo para buscá-lo. Por isso que ele instituiu o sábado. Ele poderia ter instituído uma segunda, uma terça, né? As pessoas se apegam muito a dias, pessoal. Infelizmente, fizeram disso um peso. Mas eu quero dizer para você que Deus quer que a pessoa tenha um dia de folga. Para quê? Para buscá-lo, para adorá-lo. Em o nome de Jesus, no dia de folga, dia de culto, vá para a igreja, vá buscar o Pai, em nome de Jesus. Se envolva. Mas se porventura a pessoa falar assim, não estou conseguindo ir por causa do meu trabalho, ela precisa buscar a Deus e pedir a direção de Deus. Irmão, servir a Deus é renúncia. Em nome de Jesus Cristo, é renúncia. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. É claro que de repente pode acontecer, que já aconteceu comigo, quando eu trabalhava de motorista, às vezes eu tinha que trabalhar final de semana. Mas não era sempre, mas às vezes acontecia, mas Deus sabe todas as coisas. Mas no meu momento de folga, eu buscava o Senhor, eu buscava a Deus. E hoje as pessoas estão tendo outras prioridades, as pessoas estão tendo outro foco. Então a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Outra coisa, às vezes a pessoa está achando que é bênção de Deus o que ela está fazendo por estar servindo a Deus. É verdade, é bênção do Senhor servir a Deus. Mas você sabia que Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar? Tem pessoas neste momento que não estão tendo paz, que estão com problemas emocionais, porque estão servindo a Deus e fazendo a obra de Deus. Como assim, pastor? Está fazendo além do seu limite, está fazendo além das suas forças. Irmãos, quando isso acontece, a pessoa precisa desacelerar, porque senão ela vai ter problema, ela vai ter um desgaste emocional muito grande, um desgaste físico muito grande. Ela precisa tirar um dia de folga, ela precisa se retirar um pouco, ela precisa descansar. Pastor, mas eu vou, faço a obra, faço isso, faço aquilo. Glória a Deus por isso, tem que continuar fazendo. Às vezes tem momento que a obra vai exigir um pouco mais da gente, é verdade. Mas quando isso é uma coisa constante, a pessoa não tem mais tempo para a família, a pessoa não tem mais tempo para os filhos, não tem tempo para o cônjuge, não tem, irmãos, não tem tempo para tirar um lazer. Você acha que isso é bênção de Deus, irmãos? Você não tem mais tempo para nada. Então as pessoas precisam discernir isso também. A palavra de Deus é bem clara, ela diz, aquele que não cuida da sua casa não serve para cuidar das coisas de Deus. Se a pessoa fala assim, não, mas eu estou fazendo a obra e não está tendo tempo para a família, eu não estou falando de vez em quando possa acontecer, é verdade, mas quando é uma coisa constante, espera aí, alguma coisa está errada, isso não é bênção de Deus. Aí a Bíblia fala, o que adianta é ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, ou perder sua família, perder os seus filhos? Tem filhos que estão revoltados, cadê o meu pai? Meu pai não tem tempo para mim, meu pai só pensa em igreja, 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 igreja. A esposa fala a mesma coisa, ou o marido, dependendo da situação. Ah, não é porque o pastor falou, eu tenho que estar lá todo dia, todo dia, todo dia. Ei, toma cuidado. Tem gente que coloca um jugo que não carrega não. Nem ela quer carregar. Será que ela está lá todo dia? Será que ela não sai com cônjuge, se é casado, com filho? E você está lá? Então,
É discernimento. É uma honra servir a Deus, fazer a vontade de Deus, mas espera aí. Enquanto eu tenho um tempo para minha família, tudo bem, mas o meu irmão, a minha irmã não tem tempo. Então, aí o que acontece? Aí o marido não quer mais saber de ir para a igreja, ou não quer se converter, fala, eu vou nada para ficar bitolado que nem você. Aí o filho fala, eu ir para a igreja? Eu não. Por quê? Porque a pessoa acha que é bênção de Deus. Não, ela está perdendo tudo. A gente está perdendo até a saúde, pessoal. Tem gente que está entrando até em depressão, mas está lá. Você sabia que a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava? Se você pegar Apocalipse capítulo 2, fala que o apóstolo João, né, escrevendo na igreja de Éfeso, o Senhor estava ditando e ele escrevendo, e sabia que aquela igreja trabalhava muito? Jesus começou a elogiar aquela igreja. E eles provavam até os falsos apóstolos. Mas ele disse, eu tenho algo contra ti. Vocês deixaram o primeiro amor. Então eles estavam trabalhando, ralando. Olha, não tinha tempo ruim, estavam ali para qualquer hora. Irmãos, mas já não amava mais o Senhor. Não tinha mais aquele compromisso. Virou uma coisa mecânica. Virou uma coisa profissional. Isso não é de Deus. Porque o próprio Senhor disse, arrepende-te e volte às primeiras obras. Nós temos que tomar cuidado para não sermos pessoas religiosas. Nós devemos tomar cuidado porque ela sufoca. A religiosidade sufoca a pessoa. Em nome de Jesus, nós temos que ter liberdade no espírito para servir a Deus. É óbvio que, por exemplo, como eu tenho meus compromissos ministeriais, tenho compromisso com a igreja, os obreiros que trabalham conosco, né? Tem os seus compromissos, tem um povo, mas espera aí, eles precisam ter o tempo para eles orarem, buscarem, ficar um pouco com a família, porque às vezes a pessoa está fazendo tanto para Deus, mas tanto, e não está tempo de jejuar, de orar, de buscar. Não está uma coisa errada? Então as pessoas precisam rever os seus conceitos. Louvado seja Deus, tudo que a gente faz para Deus, vamos ter uma recompensa. Mas Deus quer que a gente tenha sabedoria para servi-lo. Em nome de Jesus Cristo. Teve momentos na minha vida que eu tinha que ser mais constante no ministério. Quantas vezes? Teve um momento que exigia mais. E eu sei que isso acontece. Mas quando extrapola, aí não. Outra coisa, tem pessoas que estão no limite. Tem pessoas que estão carregando fardos que ela não pode suportar. Você lembra de Moisés? Moisés estava ali, Senhor, eu parei esse povo, eu gerei esse povo. Se eu colocar tudo nas minhas costas, ele chegou no limite. E isso tem falado muito ao meu coração. Tem muitas pessoas também que já estão no limite. Ela quer fazer tudo, ela centraliza tudo nela. Mas não foi a primeira vez, não. A Bíblia fala também que quando Jetro viu Moisés julgando as causas do povo, Moisés falou, não é bom o que você está fazendo, não. Você vai desfalecer, você vai perecer, você vai acabar morrendo aí. Você fica o dia todo aí julgando a causa do povo, tanto você como o povo vai desfalecer. Vocês vão enfraquecer, vocês vão ficar doentes. Escolha aí homens capazes, homens sábios, que não sejam avarentos. Levante para que também eles ajudem. E ora a Deus, se Deus confirmar, faça. Ele ouviu Jetro e fez. Olha que coisa linda. Para de centralizar tudo de você, você não vai aguentar. Não adianta. Tem gente, não, mas eu não confio em Cicrano, não confio nas pessoas. Não é eu que tenho que tomar a frente e fazer. Então, é verdade, tem coisas que é a gente, tem coisas que é você que tem que fazer, mas tem coisas que tem que delegar. Tem que delegar. Jesus, Filho de Deus, irmãos, a Bíblia diz que ele tinha a plenitude do Espírito Santo, mas mesmo assim escolheu 12. E enviou. Ele delegou. Porque a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Se Jesus fez isso, é para nos ensinar. Porque se a pessoa carrega tudo nas costas, ela vai ficar reclamando depois. Ela vai dizer, tudo eu. Mas não quer repartir com ninguém. Não delega, não dá missão para ninguém. Eu que tenho que fazer,
e eu faço tudo e depois fica murmurando e reclamando. Perdeu a bênção. Perdeu a bênção. O que ela precisa é delegar. Dar uma responsabilidade para alguém. É claro que tem pessoas que às vezes você pede para ela fazer alguma coisa e ela não faz, isso é óbvio, mas não são todos. Jesus, ele disse, o pai tinha 2 filhos, chegou para um e falou assim, filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele não quis. Aí depois ele falou para o outro, vai trabalhar na minha vinha. Aí ele falou assim, eu não vou, mas acabou indo. Ele falou, quem fez a vontade do pai? Aquele que falou que não ia foi. Então, será que nós não estamos centralizando tudo na gente? Pois tem gente doente, irmãos. Tem gente estressado, cansado. Porque ela está carregando um fardo que ela não aguenta sozinha. Jesus, ele disse, e todo mundo conhece esse versículo. Eu creio que todos conhecem aqueles que são de Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ô irmãos, quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele quer que você tire o jugo que é pesado, que colocaram em você, e pega o jugo dele. Porque se estão colocando o jugo e mais peso em você, se estão enchendo você de responsabilidade, só você é isso, e você não está tendo tempo para um lazer, às vezes está tendo tempo com a família, você não está tendo tempo com os irmãos, até para se reunir com os irmãos, você não está tendo... Toma cuidado. Vai acrescentar dores no seu organismo, vai acrescentar dores na sua mente, você vai ficar sobrecarregado. Então usa de sabedoria. Eu amo essa palavra que é tão simples. Veja se você não precisa desacelerar. Tem muita gente que está ansiosa, preocupada. Tem gente que está no limite. Tem que tirar o pé. Tira o pé. Às vezes é necessário. Se você tirar o pé, você vai ver que vai melhorar. Eu não estou falando de pessoas preguiçosas. Eu não estou falando daquela pessoa que não tem pegada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da pessoa que quer carregar um fardo que ela não possa suportar. Eu vou falar um negócio aqui para você. Mateus 23, que é forte. Mas olha o que diz Mateus 23 a respeito disso. Diz assim, Mateus 23, 1 e diante. Olha o que Jesus diz. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Jesus estava ensinando a multidão que seguia ele e os seus discípulos. O que Jesus ensinou? O que Jesus falou? Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eles eram um tipo daqueles pregadores que pregavam, mas não praticavam. Isso é um fariseu. Tem gente que prega o amor, mas não ama, pessoal. Tem gente que prega que a gente tem que se importar com as pessoas, mas não se importa com elas. Não se escandalize, não. Tem alguns assim. Jesus está falando que os fariseus, eles pregavam, mas não praticavam. E Jesus falou algo tremendo aqui, ó. Você pratica o que eles estão pregando, o que está de acordo com a palavra. Pratique. Está de acordo com a palavra? Pratique. Mas não faça o que eles fazem. Não pratique as obras deles. Por quê? Porque eles eram falsos, fingidos, se achavam melhores do que os demais, eram soberbos, eram pessoas arrogantes, se achavam mais santos do que os demais. E diz mais. Olha o que Jesus disse. Isso é uma orientação para os discípulos. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Toma cuidado, aqui está falando de pregador, que gosta de colocar fardo, amarra aquele fardo, coloca nas costas, se vira.
Uma coisa que, e eu louvo a Deus por isso, quando a pessoa é menina, ela é levada por todo o vento de doutrina, mas ela amadurece e cresce. Vai chegar uma que ela vai despertar. Opa, que é isso? Estou andando fardo, estou colocando cada vez mais peso sobre a minha vida. Está difícil de suportar, está acrescentando dores na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha saúde. Peraí, tá, alguma coisa está errada. Então, Jesus está alertando. Eles nem com o dedo querem movê-los. Às vezes a pessoa fala assim, não, está pesado, não está aguentando mais. Tira esse peso, diminui aí. Não, e aumenta o jugo. Você se lembra de Roboão? O povo foi lá e falou para eles assim, diminui esse peso aí, diminui esse jugo. Ele aumentou. E ele perdeu. De 12 tribos, ele ficou só com 10. Quando a pessoa coloca jugo, peso, fardo, pesado, chega uma pessoa não aguenta, pessoal. Não dá. E também não vai querer ser como Moisés, que quis levar tudo nas costas, que foi um grande homem de Deus. Mas ele centralizou tudo nele. A primeira vez, Jetro orientou. E depois Deus levantou 70 dos anciãos para ajudar Moisés. Tem que delegar. Outra coisa aqui. E fazem todas as coisas a fim de serem vistos pelos homens. Tudo isso eles fazem para serem vistos, para serem notados. O fariseu faz isso. Ele gosta de colocar peso nos outros, fardo nos outros. Se vira. Ah, mas eu tenho o meu marido falou que hoje a gente ia viajar. Não, primeira obra. Não, tá errado, pessoal. Tá errado isso aí. Se a pessoa já tinha comprado a passagem, tá tudo certo, já tinha comunicado o pastor. Não, que negócio é esse? A pessoa tem que ir, porque é um compromisso. Não, a pessoa não pode ficar na igreja 24 horas. Quem disse isso? A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. E tem muita gente que está perdendo o casamento, tem muita gente que está perdendo filhos, a família está revoltada, o parente está revoltado, não quer mais saber de congregar, porque viu tanta coisa, não aguenta mais. Aí a pessoa não tem falta, a pessoa tem falta de sabedoria e fala, não, isso é o diabo. Isso é o diabo, irmã. Ô irmão, isso é o diabo aí que está usando seus filhos. Isso é o diabo que está usando aí o seu cônjuge. Está usando seu pai e sua mãe. Uma pessoa não tem tempo nem para a família mais, não tem tempo nem para respirar mais. E está ficando doente. Está se sentindo sufocado. É o diabo. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. A palavra de Deus, ela liberta, pessoal. Em nome de Jesus. Se a pessoa tem um compromisso, tem uma responsabilidade, ela tem que cumprir. Em nome de Jesus. Mas, se estão colocando muito peso, não aguenta. É que nem uma pessoa aí que fica carregando peso demais, chega um momento que ela não aguenta. Tem que diminuir. Talvez você tenha que desacelerar. Veja isso. Olha o que diz aqui, para não ficar na minha palavra, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, o versículo é 45 e 46 que eu vou ler para vocês. Olha o que diz. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando dizes isso também nos afronta a nós. Então quer dizer, o senhor está dizendo essas coisas, está afrontando a gente, os doutores da lei, os mestres, aqueles que se acham doutor da palavra, né, os líderes. Ele lhe disse, aí Jesus respondeu, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Ai de vós, doutores da lei, ai de vós, pregadores, mestres da palavra. Coitado de vocês, Jesus está falando. Vocês fazem o povo carregar cargas difíceis de transportar. E vocês nem ainda com o vosso dedo querem mover, querem ajudar. Então isso é Bíblia. Eu sei que você tem o seu compromisso com Deus. Continue servindo a Deus. E a partir do momento que você, na sua caminhada com Cristo, suportar mais alguma coisa, Deus vai colocar, porque Ele sabe da sua estrutura. Ele não deixa você carregar uma carga que você não possa suportar. Ele não deixa você ser provado além das suas forças.
Quando ele vê que você tem a capacidade, ele vem e coloca. Ele não coloca tudo de uma vez. Ele vai colocando aos poucos. Mas é para o crescimento, para o bem. Até a unção de Deus é derramada assim. Deus vai derramando a unção. Em nome de Jesus. Mas quando é o homem, por falta de sabedoria, que fica sobrecarregando as pessoas. E às vezes, mais uma vez, a pessoa está perdendo a sua saúde, está com o seu sistema emocional abalado, problemas de estresse profundo, angústia profunda. Tem gente que até está com depressão, pessoal. É coisa séria isso. E as pessoas, de vez ajudar, de vez estender a mão, não se precisa. Não, se vira, se vira. Isso é triste. Atos 15. Eu estou finalizando, pessoal. Atos capítulo 15. Eu vou ler aqui 3 versículos. Versículo 8 diz: E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Depois você lê o capítulo 15, aqui estava falando da circuncisão, mas é interessante notar que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz diferença entre um e outro. Eu falo no sentido de acepção. É claro que Deus faz diferença entre o justo e o ímpio, mas Deus trata todos iguais. E aqui ele está falando do povo dele, porque os judeus estavam se convertendo e eles já tinham sido circuncidados. E os gentios não, porque eles não participavam do rito mosaico. Aí aqueles que se achavam muito espiritual diziam, não, mas eles também têm que se circuncidar. E era desnecessário fazer isso, porque é pela fé, pela graça que nós somos salvos. Só que ele fala um negócio aqui muito forte. Agora vocês estão tentando a Deus, vocês estão provocando a Deus, colocando sobre os discípulos um jugo muito pesado, que nem vocês conseguem carregar, nem nós. Tem gente que sabe, pessoal, que a pessoa está sobrecarregada, mas ele não quer saber de ajudar. Ele sabe que a pessoa está enfrentando problemas seríssimos em várias áreas da sua vida por causa daquele peso que ele está colocando e sobrecarregando. Alguns chegam até a dizer, você não tem fé, você é fraco, você é um derrotado. Começa a usar esse linguajar. E não entende. Só entende quem já passou. Eu quero dizer para você que sirva a Deus. Deus é digno de toda honra e de toda glória. Honre o seu compromisso para com Deus. Às vezes Deus pode mandar você ir além em alguns momentos, mas Ele sabe que você vai ter estrutura para suportar. Agora, tem casos que não. Se está acrescentando dores na sua casa, na sua família, está trazendo aborrecimento, e você insiste, depois não adianta chorar. Porque Deus ele dá a palavra está aí. Você tem que crer na palavra de Deus, irmãos. No que Deus fala com você. Examine as Escrituras. Em nome de Jesus. E isso serve para qualquer área da vida, pessoal. Quando começa a sobrecarregar, meu Deus do céu. É muito sério. E eu finalizo aqui. Gálatas capítulo 6, o versículo 2, que diz assim a palavra: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Custa ajudar? Custa estender as mãos? Custa. A Bíblia está falando, levai as cargas uns dos outros. Mas tem pessoas que vê pessoa sobrecarregada e não está nem aí. Não estende a mão para ajudar. E aqui ele estava escrevendo para a igreja. Era a igreja que ele escreveu.
A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Você vai ter discernimento. Não, isso aqui é bênção de Deus. Não, isso aqui já não é. Isso está me fazendo mal. Isso está trazendo problema para o meu casamento. Isso está trazendo problema para meus filhos. Cada dia mais a minha família está ficando distante. Eu estou ficando abalado. Eu estou com o sistema nervoso abalado. Estou com problema de saúde, está me dando estafa. Eu estou falando quando a pessoa está sobrecarregada e coloco mais peso nela. A Bíblia diz, desperta tu que dormes, em nome de Jesus. Até os pais têm que tomar cuidado de ficar sobrecarregando os filhos. Que nem eu estava dizendo, em nome de Jesus, em qualquer área da vida. Fique com essa palavra, eu senti de Deus de trazer essa palavra. Talvez você também está acelerando demais. Vê se você não precisa desacelerar, dá um tempo. Em nome de Jesus. Tirar um momento de descanso. Às vezes, não, bom pastor, eu não tenho dinheiro para viajar. Não, mas às vezes você descansar. Você descansar. Tirar um momento para você. Você precisa. Senão o tempo passa, pessoal. E a gente vai perder tanta coisa se o tempo passar. Não deixe isso acontecer, não. Tem pai e mãe que não vê os filhos crescendo, pessoal. Não vê, não tem tempo. Vai perdendo tantas coisas boas da vida que só pensa em serviço, só pensa em serviço. Até em relação à obra de Deus também, pessoal. As pessoas ficam mais preocupadas com a obra de Deus do que com Deus da obra. Será que Deus se agrada? É melhor obedecer do que sacrificar. Tem uma palavra, eu vou finalizar aqui. O Espírito Santo me lembrou uma palavra. É Provérbios, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Olha o que diz, eu finalizo aqui. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Tudo que você for fazer, faça conforme as suas forças. Em nome de Jesus. Uma certa vez, numa competição de halterofilismo, teve casos de a pessoa levantar aquele peso que ele não podia suportar e quebrou o braço. Você já deve ter visto. Coisa séria. Carregar um peso, deu problema de hérnia de disco. Nem tudo é o diabo não, pessoal. Deu problema de coluna. Foi pegar um peso, acaba pegando de mau jeito. Eu me lembro que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, cuida da obra aí, cuida da doutrina, mas cuida de ti também. Cuida da tua saúde. Se cuide. Essa é a palavra. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor me deu esta palavra, ela veio, Deus, uma palavra de exortação, de alerta. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A tua palavra é libertadora, Pai. E eu sei que tem muita gente que precisa ouvir a tua palavra. Meu Deus querido, que essa palavra venha chegar, meu Deus, aos corações. Que ela seja tocada por esta palavra. Para que ela seja livre, meu Deus, de todo o peso. Em nome de Jesus. Até mesmo aquela pessoa que por falta de sabedoria está centralizando tudo na vida dela e não delega. Ou aquela que está a cada dia carregando mais carga, e ela está a ponto de surtar, meu Deus. Porque estão colocando mais carga e ela não aguenta mais. Senhor Deus, dê a direção, dê sabedoria. Dê, Pai, para o teu povo, para a tua igreja.
Abençoe, Pai. Em nome de Jesus, são os teus servos. Abençoa a tua obra, Deus. Quantos que não estão perdendo, meu Deus, a saúde, perdendo, oh meu Deus querido, a família. Alguns estão até revoltados e não querem mais saber de ir para a igreja, ou até aqueles que são, ó Deus querido, perdidos, nunca entrou numa igreja e diz, eu não vou para a igreja desse jeito, eu não. Meu Deus, dê sabedoria. Em nome de Jesus, é uma honra te servir. Mas dê sabedoria ao teu povo. Dê sabedoria para nós, dê sabedoria a mim. Foi o pedido de Salomão. Senhor, esse povo é muito grande. Me dê discernimento para que eu julgue as causas do teu povo. Me dê sabedoria. E nós precisamos também de sabedoria. Que o Senhor, meu Deus, venha renovar as forças desta pessoa. Que a tua unção seja derramada sobre a vida dela. Que o Senhor venha despedaçar todo o jugo, Deus, que há na vida dela. Eu repreendo toda a ação do diabo. Eu repreendo o jugo da doença, o jugo da enfermidade. Eu repreendo todo o mal, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Amém. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus.